boemba. Trabalhadores do Brasil. Os América Latina, o que quero que pode é animar. Alô, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, queridos e queridas, você... Aliás, eu não posso deixar de dizer que eu tô imitando agora descaradamente o Márcio Balas, cujo podcast eu já citei aqui. E ele começa assim, é tão bom que eu tô imitando, eu gosto. E ele sempre fala isso, ladies and gentlemen, meninos e meninas, arquitetos e arquitetas. Mas eu posso falar um negócio? Me desculpa, salve, salve a todos. Agora pronto, já tô fazendo já direto no, Com má direto vontade. no ponto. Não, não é má vontade. É que eu nunca tinha ouvido e essa semana eu ouvi. Eu não sei se é em todos que ele faz isso, mas os que eu ouvi, ele começa com um grito, mas um grito que me irrita tanto, cara. Ah, não sei. Que dá no meio do meu cérebro. Mas você não começou ouvindo do 01? Ah, não me lembro, eu não me lembro. Eu sei que eu tava ali procurando e tal, então eu tenho ouvido diversos podcasts. E aí eu falei, pô, eu gosto dele e tal, mas aí... Sim. Primeiro que assim, já começou gritando, Já perdeu. já não gosto. Aí, cara, depois um dos programas que eu ouvi, ele fez um comparativo do Madeiro com o Outback. Eu não sei se você já viu esse programa. Não, parei, sei lá, no de uma experiência que ele 12º. teve, enfim. Que ok, eu entendo a mensagem que ele quis passar. Só que ele tem que levar em consideração que, tudo bem, ele não pode ser um global conhecido para caramba, mas de alguma forma ele é alguém que tem ali... Ele influencia alguma coisa. Exato. Então eu não achei legal essa... Mas ele falou tipo o quê? Ele falou mal? Porque na verdade... Ai, cara, depois vai resumindo. Ele tinha um vale do Madeiro de R$100, ele chegou lá, comeu, na hora que foi pra entregar o vale, o Madeiro falou, não, a gente não pode aceitar porque esse vale já não tá mais valendo. Aí ele falou, não, mas não tem validade nenhuma aqui, não tem nada escrito e tal, não é de vocês, brigou por isso, mas não aceitaram. Tá. Aí depois ele foi no Outback, quer dizer, aí ele tava dando um curso, uma palestra, sei lá o que, e contou essa experiência que ele tá resumindo bastante. Contou essa experiência que teve. No curso tinha uma mulher que trabalhava no Outback, no marketing ou qualquer coisa assim. E aí ele recebeu na casa dele um vale do Outback com um kit todo especial. Sim. E não sei o que, para viver a experiência Outback. Só aí já não dá pra comparar, porque não é a experiência real, entendeu? É alguém que trabalhava lá, que teve quis agradar. curso Sabia que com o cara ia ele. postar isso. Exato. Sim. E aí ele quis comparar essa experiência de consumidor com cada uma das marcas. E eu acho que não dá, entendeu? Você não partiu do mesmo ponto. Não foi, eu fui com Apesar voucher de- no Outback, eu fui no voucher no Madeiro. Exato. E, Tá aí. enfim, mas é um cara que eu respeito muito. Sim. Já conheço ele há algum tempo, conheço assim, né? Eu já vi algumas coisas. É um cara que tem um puta valor foda, mas no podcast não fui feliz com ele. Tá aí o registro. Mas continuemos. E assim eu dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite a Meninos todos. e É meninas. sempre um prazer estar com vocês, independente de Mas Outback, calma, deixa eu Madeiro começar ou o programa McDonald's. antes. Estamos começando mais um WCast, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o 49º episódio da temporada, que não se encerra nunca. E eu tenho aqui ao meu lado ele, que já saiu falando, César Dario Cabreira, El Paraguacho. Tudo bom, querido? Tudo, oi e passa a bola, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Neninhos, Ô, queridos desse Brasil imenso e pequeno ao mesmo tempo. Brasil Tudo bem? Varonil, como é que você tá? Graças a Deus, muito bem, e vocês? Bem também, que maravilha, É isso aí. que coisa boa. Estamos bem, Coisa estamos louca. felizes, porque cada vez mais conseguimos te ouvir e entender as suas colocações e participações no nosso... eu espero que quem nos ilustre ouve também WCast. tenha anotado essa bênção aí. não, acho que tá nítido. A gente é uma espécie de bênção, é isso? Não, o áudio é O áudio é uma bênção, A melhora na qualidade do áudio.
A minha proprietária do apartamento falou que eu sou uma bênção na vida dela. Eu falei, bênção é você e todos somos bênçãos. Pagando em dia, né? Mano, mas eu não acredito. Basicamente foi isso que ela disse. É uma bênção na minha vida porque você paga em dia o aluguel. Pode ser, não sei também. Porque as pessoas andam Não, tudo apontando. bem. Você tem seu valor, pelo amor de Deus. Aliás, quem tá... Um breve parênteses, eu não sei se vocês acompanham o Marcelo D2 no Twitter. Não, eu acompanho ele no Instagram e assim, eu gosto dele também e tal, mas só fuma maconha, né? Não, eu não Ele sei, não tem ele posta uns no Instagram. potes Cada de vela, maconha sério? assim, ó. Não, e cara, ele é meio... Ele quer dar palpite em política, aquela coisa, ele é super de esquerda. E ele fala umas atrocidades violentas, assim. Você fala, gente, o cara... Eu li esse artigo, achei ótimo, né? O cara falando, alguém que fuma tanta maconha deveria ser mais calmo. O cara nervoso, falando que quer matar todo liberal direitista. Ele não deve saber o que é um liberal direitista, mas que quer matar. Não, ele deve saber, sim, garganta mas é que abaixo. é... Bom, mas se soubesse, não deveria querer matar. Bom, cada um quer matar quem quiser também. Exato, né? Bom, aqui a gente não vai matar ninguém. Não. Até Na verdade, porque... todo mundo quer matar alguém. Até porque o seguro morreu de velho. Eu acho que antes tarde do que nunca a gente poderia começar de uma vez esse mas antes programa. disso a gente poderia instigar as pessoas a nos O escreverem, a Nenê nos deu o seguirem. salve dele, eu já Você tô falou, tão Nenê? confuso. Alguém te deu chance de falar alguma coisa? Claro, já falei pra Dedéu. Ah, que bom. Você pra sai de Dedéu onde você tá. excelente também. Você sai de onde você tá com eco. O negócio é o seguinte. Não tô no eco. Você mudou de ambiente, agora você tá com eco. Escuta, aqui a gente pega cada flutuada sua. Você acha que você tá monitorado, meu chapa? O cara pede lanche no meio do programa, puxa descarga, come. O cara mágico, corre. Teve uma que ele acabou o programa indo caminhar no parque. Falei, meu Deus do céu. O cara é multitarefa. Você tá fazendo gente, nada, agora aí você vai, corta, abre a imagem pra ele, tem um banquete na mesa, né? Uma coisa de reunião. O negócio é o seguinte... O programa de hoje é pra falar sobre os hábitos? Não, sobre os hábitos, não. O programa de hoje, na verdade, é pra falar sobre você, Nenê. No arquivo confidencial do WCast. Isso, entendeu? Você não sabia. Escuta, não é nada disso. Antes disso, eu queria convidar a todos que quiserem falar com a gente, nos escrever no wcastpodcast@gmail.com, e-mail tranquilo, operação padrão, ou nos seguirem no Instagram, WCast Podcast. Tem sempre alguma coisa lá, a ideia é que cada vez tenha mais. E vocês nos escrevem, comentem, critiquem, façam o que quiserem pra gente poder falar aqui que vocês fizeram alguma coisa. Enfim. E por favor, né, façam alguma coisa aí mesmo, porque o próximo programa é o programa de número 50 e a gente quer fazer alguma coisa, tudo bem, né, limpinha, modesta, mas diferente, né? Vamos celebrar esse marco. Exatamente. E nada melhor do que a participação de vocês para contribuir para um programa e melhor. Até tem um upgrade que para quem segue a gente no Instagram exclusivamente, sempre tem uma live no início do programa e tal, e você consegue ver a nossa cara, ou seja, nos siga. Vamos nos comprometer aqui de fazer o programa 50 todo transmitido? Todo transmitido. Muito bem. Vamos aos trabalhos, mas antes disso, um informativo importante do Nenê. Por favor, Nenê, fale pro pessoal ouvir. Eu odeio falar o telefone. Você odeia? Pra você é um suplício ter que se comunicar. Nossa. Tanto com amigo quanto com desconhecido. Com desconhecido é pior. E com amigo, às vezes é ruim, porque você não sabe o que vem por aí. Às vezes às vezes é coisa boa, às vezes é pra contar uma notícia, dar uma novidade, às vezes a pessoa te pega desprevenido, você não tem como fugir daquela situação. Fala, Guilherme, tá fazendo o quê? Tô fazendo nada, tô aqui descansando, lendo. Vamos tomar uma. E aí você não quer tomar uma. Mas tem que falar, cara, obrigado, hoje eu tô fora. Você pode falar não também. Pois é. Isso é um Mas direito mal, que você né? tem na vida. Não tem. Enfim. Mas se for pra avisar que o mundo vai acabar, telefone ou WhatsApp? Prefiro pegar na surpresa. Eu acho também na surpresa, é melhor não saber. Não tem, cara, gente. Eu falei que são Pô. duas opções, gente. Alguém vai ter que avisar vocês que o mundo vai acabar. Você prefere receber a notícia por telefone. WhatsApp ou por telefone? Eu falo, sabe como eu assim? preferiria? Aquele plantão da Globo. Pam. Você queria saber pela Aquilo televisão? pra mim é sempre a chamada de algum caos. Certeza. Sim. Há anos eu acho que não tem, né? Não, Aqui a gente não vê Globo, né? Quem que morreu não é que recentemente? anos não tem, é que a gente começou a ficar mais velho, começou a ficar mais ocupado pode e ser. menos em frente à televisão. Não, mas não acontece. A gente saberia se tivesse uma notícia bombástica. Bom, Sempre tem uma televisão ligada em algum lugar. Tá.
Muito bem, meninos e meninas. Após muito tempo de programa, vamos ao que interessa. Gírias. Quem são as gírias? Isso é gíria propriamente dita? Não, qual que é? Expressões? Acho que são expressões que marcaram época. Expressões idiomáticas, eu queria fazer um... Tá bom, acho que podemos chamar a gíria pode ser uma parte integrante. Então vamos começar definindo. Quem são... O programa é sobre isso. Expressões idiomáticas antigas, modernas. Mas eu queria dar um passo além. Eu queria que a gente falasse um pouco da importância delas no contexto social, no contexto da linguagem, a razão cultural, de ser... né? Cultural, exatamente. A razão de ser delas dentro de um contexto qualquer, para que ter contexto gíria, histórico, exato. E depois a gente vai fazer um pouquinho do que a gente usa, não usa, gosta e não gosta, e também falar um pouquinho de outro idioma, que isso é muito engraçado, né? Gírias em outro idioma. Então, começa você fazendo essa definição. Gírias ou expressões de linguagem? Posso? Vai lá. Então, beleza. Vou tentar ir pelo básico. A comunicação, ela existe... aquela regrinha um pouquinho bem básica, na verdade. Você precisa de um emissor, de um receptor e da mensagem. Certo. Né? Ou código. E tem que ter ali uma interação, né? Uma hora emissor, hora receptor, né? 2 ou mais pontos trocam esse papel. Uhum. Eu acho que tudo isso se encaixa no terceiro ponto, né? Tem o emissor, o receptor e o código, ou a mensagem. Não adianta nada você ter alguém disposto a falar, você ter alguém disposto a ouvir, se a maneira com que quem fala não seja de conhecimento daquele que ouve. Uhum. Então você pode ter um puta português impecável, com um vocabulário extremamente vasto, se for uma pessoa simples e que, enfim, sei lá, mora no interior do sertão e tem quase que aquele dialeto daquela região, ele não vai entender essa linguagem mega rebuscada. Sim. Né? Então, só pra dar esse pontapé inicial, eu queria começar por esse caminho. Não sei se ajuda ou deixa eu só contar ou uma historinha atrapalha. rápida que meu avô contava, achava ótimo, que é exatamente isso. Eu não sei por que raios foi ele e uma amiga dele pro Rio de Janeiro de ônibus, há 1000 anos. E aí, visitar o filho dessa mulher que tinha sido preso, olha o rolo. Bom, e ela era toda chique, toda elegante, não sei o que, né? Desce na rodoviária do Rio de Janeiro, aquela baixaria, sei lá, em 70 e poucos, vira pro boteco da rodoviária. Por favor, o senhor poderia me servir uma chávena de chá? O homem ficou olhando. Ela era louca, dá um pingado pra ela, fazendo favor. Resolveu a história. É bem isso, né? Você chega no balcão da rodoviária do boteco, exato. Talvez a pessoa não saiba o que é uma chávena de chá. Então, muitas vezes a gíria ou o termo ou a expressão é muito mais eficaz e eficiente. Não, e tem muito. Qualquer outra coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que vamos só antes, eu falei gíria, você falou expressão idiomática. Como que você diferencia as duas? Cara, eu acho que não sei, vou chutar. Nenê, quer começar? Eu não sei, na verdade. Pra ver se a gente tá falando a mesma coisa ou se tem diferença. Eu não sei também, eu preciso pensar aqui agora. Eu acho que a gíria é um contexto mais... É que assim, eu não sei também, vocês são da comunicação, hein? Eu não sei, se eu ligo. Mas a gente não tá cagando regra, a gente tá trocando ideia. Não, mas a minha experiência, pelo menos assim, quando você também tá aprendendo outra língua, você aprende uma etapa importante de aprender a língua é aprender a expressão idiomática. Você não aprende gíria, você aprende expressão idiomática. Então eu acho que assim, você não consegue traduzir uma expressão idiomática sem contextualizar ela numa frase ou numa situação, mas a gíria você sempre pode substituir por uma situação um pouco mais coloquial ou mais informal. A expressão não, a expressão ela se torna... Você pode falar uma outra coisa, mas acho que com perda de valor. Poderia ser uma coisa, por exemplo, não sei se faz sentido ou não. Você falou de idioma, né? Isso é importante, queria que a gente falasse disso daqui a pouco mais detidamente, mas... por exemplo, um amigo nosso, Felipe Reboredo, chegou recentemente da Irlanda e aí ele fala que o pessoal, tipo, e aí, tudo bom? Lá, tipo, hello, what story? What story? Tipo, qual que é a história? Aqui ninguém chega falando qual que é a história, mas lá, what story? Tipo, e aqui é, e aí, qual a boa, digamos, e né? Aí, qual que manda? O que manda, exatamente. Então isso seria o quê? Isso talvez fosse uma expressão idiomática. Qual a boa? O que manda? Aí quando você vira e fala... Nossa, velho, tô montado no giraia. Sei lá, nem sei o que quer dizer isso, que eu tô louco.
Isso aí é uma gíria, né? Nossa, fulano tá montado... Talvez essa coisa seja mais gíria, entendeu? Ou talvez entra também no quesito do jargão, que daí já é mais profissional. CA, CB, sabe assim? Uma coisa que a gente usa muito. Caixa alta, caixa baixa. Né, na nossa na comunicação, mas fora isso você vai falar letra maiúscula ou letra minúscula. O pessoal, no geral, não sabe o que é CA e CB, caixa alta e caixa baixa. Manda em PB. Manda em PBA, não sei o que, tá preto e branco. Então, o ponto é, isso aí já é jargão. Jargão são gírias profissionais. Então, acho que gíria é restrita a um universo. Eu acho a nichos, né? Nichos, exatamente. Né? Pô, você vai na minha mãe. Minha mãe trabalha na Fundação Casa. 200 anos. Então ela sabe se comunicar com um linguajar que, pô, eles se inventam um monte de moda, o jeito de falar e tal, que, pô, se eu chegar falando do meu jeito, não tem nada a ver, entendeu? E na hora vão reconhecer que você não faz parte daquele grupo. Exatamente. E é isso que é o mais interessante. Exatamente. E tem um humorista aí que tá bombando já, pelo menos um ano pra cá, que chama Thiago Ventura. Eu não sou Nossa, mas é o máximo. Não, eu gosto dele, eu acho que o cara tem ali a genialidade dele. Eu acho incrível. E ele assume essa persona, né, dele da quebrada, né, e tudo mais. E ele fala, direto ele usa uma expressão que nem eu sei exatamente quando que se usa, mas eu sei reconhecer, assim, que ele fala, tipo, sei lá, quando ele tá curtindo alguma coisa, ele fala, chama, e esse negócio assim. E a gente mudou de casa, aí perto de casa tem uma comunidadezinha ali, né? E às vezes a molecada ali atrás começa a falar, chama, não sei o quê. Aí logo que a gente mudou, a Karen virou e falou, meu, não é possível. Essa galera é tudo fã do Thiago Ventura, porque fica falando igual ele, não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei, não, Linda, na real é que o Thiago Ventura vem desse meio, exato, né? Talvez então não é que a galera tá copiando o que ele fala. Na real, ele tá botando ali num alto-falante ali, né? Propagando uma linguagem que é dele, né? Da quebrada, né? De onde ele veio. Então acho que isso mostra um pouco isso, né? Às vezes a gente acha que é uma expressão que alguém inventou ou qualquer coisa assim, quando na real não, é uma realidade daquela pessoa que faz parte do vocabulário dela e que ela usa em outros lugares e que nem todo mundo tá acostumado com aquilo, né? Perfeito. É exatamente isso. E aí, assim, então a gente pode falar que a razão de ser da gíria, vamos falar mais um pouco de gíria, mas as expressões idiomáticas também, só que elas são mais amplas, mais bem aceitas, o problema delas torna de fato em outro idioma, é bem isso, é para fechar nichos, é para fechar grupos, definir você enquanto, assim como o idioma é um dos grandes definidores de você enquanto brasileiro, você fala português, você é brasileiro, né? Aquela coisa, você pode ter cidadania italiana, como é o caso do César, mas ele não se sente, acho que um italiano, não. Provavelmente por não falar italiano, e assim vai, é uma das questões, por não morar lá e tal. Então a gíria, de alguma maneira, te fecha mais em núcleos, o Nenê concorda com isso? Acho que boa parte das expressões também te colocam num contexto um contexto um pouco maior. Você falou país e tal, mas de repente, alguns estados têm expressões e subgrupos, não subgrupos, mas grupos menores. A gente pode ter uma gíria interna que, sei lá, um abajur pra gente significa uma coisa engraçadíssima, mas não deixa de existir o abajur enquanto abajur, né? Sim, a gente não contou outro dia a história do Segura Seu Bife? Isso é uma... não é uma gíria, porque acho que gíria também é uma palavra, né? Olha o bife aí, mas segura seu bife é uma expressão. É uma expressão que é super restrita, mas quem conhece... É boa, exatamente. Então é bem isso. Então acho que é isso, uma linguagem sem gíria, sem expressão é muito ruim. Porém, eu entro no contexto da gíria, né? Aquela coisa mais de linguagem, talvez uma coisa um pouco mais periferia, etc e tal. Como que é isso? Porque você fala, aí mano, não sei o que, tá ligado? Pá, não sei o que. São gírias usadas num linguajar não culto, né? Norma culta, que fogem disso. É certo. E demonstram muito o seu nível social, por exemplo. Então daí eu entro muito naquela questão da importância de se falar um bom português, porque isso denota cultura, denota... Você entende? Daí entra na questão do Lula. Quando você tem um presidente que fala de qualquer jeito, etc e tal,
gera um bug na cabeça de muita gente. O que é isso, entendeu? Tá, mas então, seguindo esse raciocínio que você tá colocando, como que a gente justifica, então, o capaz de quem é do Sul? Fala capaz... É uma gíria? Não isso é denota... uma gíria, é regionalismo, é uma... Uai, mas por quê? Só porque não vem da periferia? Em Cesarolândia tem uma expressão que chama vorta-urso. Que tem lá um momento de você usar. E assim, e qualquer um que falar, todo mundo ali vai saber o que é, nem entendeu? Orra, meu, é coisa de paulistano, né? Orra, meu. Não, o meu ponto não é esse. Pode ser gíria, que eu acho que isso não são gírias. Eu acho que gíria é essa coisa mais... que denota uma coisa, um grupo mais restrito, entendeu? Então, normalmente, a gente, por exemplo, a gente não fala com gírias no dia a dia. Eu acho, entendeu? É um pouco disso. Então, eu acho que a gíria tem um pouco dessa coisa... Acho que usa, desculpa te cortar, eu acho que usa. Você usa gírias muito, muito contextuais. É que você focou muito na questão, periferia, acho que nem tanto. Pô, um termo legal legal é uma gíria. E o que tem de gíria ou mesmo no meio da polícia, o que tem de gíria. Não, mas você tá vendo? Você tá colocando a gíria como algo da periferia, do pobre, que tem uma linguagem e tal. E aí, pra todos os outros que também são gírias, você tá procurando outros nomes. Pode ser. Você tá colocando rótulos diferentes pra expressões que definem um grupo. Por que uma linguagem própria entre policiais é um jargão e uma linguagem própria entre a molecada da periferia é gíria? Porque eu acho que o jargão, aquilo que a gente tá falando, é algo que se restringe à profissão. A profissão de policial tem um jargão. Uma coisa mais médico. técnica, que de técnico não tem nada, mas... Tudo bem, mas... Você entendeu? Deu uma desinteligência ali. Porra, deu uma briga. Eles vão usar desinteligência. Será isso uma gíria ou é um jargão policial, entendeu? O Papa Mike ali tá caído. Pô, policial militar está caído. O cara é Papa Charlie, policial civil. Então, assim, isso aí é gíria ou é... Eu não sei, entendeu? Mas agora, de repente... Eu não sei mesmo, não falou... sei. Não, mas incrível. Mas vamos pegar um outro contexto, de repente. O pessoal hipster, que tanto se fala aí, também é cheio de gíria. E nem por isso é uma questão de periferia, é muito pelo contrário até, né? Tá, não, então talvez eu tenha me expressado mal, faz sentido. Então, assim, as gírias estão presentes em todos os lugares, é que existe a questão de usar muita gíria pra falar, eu acho que denota um baixo conhecimento da língua. Perfeito. Eu acho que você pode, talvez é isso, você fala qualquer coisa em excesso, você foge do Mas do ponto de vista deles, não é a gente que tem um baixo conhecimento do código que eles utilizam para se comunicar? Aí existe um código, que é a linguagem, existe outra coisa, sim, só que daí a gente tem que entrar naquela coisa delicada, o certo e o errado. Quem tá certo, quem fala errado... Entendeu? É um pouco disso. Isso aí é uma discussão que vira sociolinguística. É complicado, mas eu concordo com você. Pra eles o errado é a gente. O errado, eu falo a gente, porque realmente eu não falo com aquele linguajar. E muitas vezes é complicado. Você vai bater um papo, você se sente deslocado muitas vezes, fala, puta, você vai falar tudo direitinho. No interior, por exemplo, eu tenho isso. Eu começo a falar com sotaque no interior. Porque se eu falar tudo direitinho, eu falo, os caras vão achar que eu sou um merda, vão querer me passar pra trás. Você entendeu? Mas você falar com o interior no sotaque, eu tô pagando pra ver. Não, aquela eu coisa... já vi. Não, já vi. Joanópolis a gente vira... tem pãozinho hoje? Tem? Maravilha. Dá 2 pãozinhos pra mim. Essa coisa, você não fala, tudo bom, por favor, me dê 2 pães, um pouquinho mais clarinho. Mas você não fala isso aqui na padaria? Falo, óbvio que eu falo. Não fala um pouquinho mais clarinho, 2 pães, por favor. Eu, Felipe Lima, eu não falo assim, exatamente assim? Não, exatamente assim. Eu acho que eu falo bem assim, mas quando eu tô no outro lugar eu tento falar mais quebrado, mas pra não fortalecer muito aquela coisa mais confusa, você vai engolir, você já não é aquele cara paulistano correto, entendeu? Mas eu que cresci no interior, o povo de lá acha que eu tenho sotaque daqui. Eu não entendi. Mas acho que quando tá tipo no boteco também ser grande. Dá 2 copinhos americanos aqui. Isso, também tem que ser. Você se contextualiza falar de acordo com o ambiente. Perfeito. Exato. Em uns mais do que em outros, é verdade. Faz sentido. Grande. Mestrinho! Quem nunca ouviu o Lima mandar essa? Mestrinho! Ô, mestrinho, por gentileza, traz aí uma... É verdade, o grande é quando ele já tá um pouco irritado. Quando tiram o meu copo de plástico. Escuta, meninos, mas bom, faz sentido. Eu acho que se a gente, de fato...
Agora, vocês concordam que independente de qual for a gíria, o contexto, é legal maneirar? Ou não, também não tem que maneirar nada, seja feliz e fale como você quiser. Eu sou um defensor de que há que se falar um português não castiço, não é isso, mas há que se falar corretamente. Existe uma beleza na linguagem, existem regras e códigos que devem ser cumpridos. Então, se você almeja muita coisa na sua vida, é importante que você fale um português correto, porque você chegar num lugar importante, você vai falar alguma coisa, se apresentar falando tudo errado, é algo que pega mal. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Faz sentido. Você chega numa faz sentido, questão profissional, careta, que seja. Um ambiente corporativo, Falando um monte de gíria, de não sei o quê. É complicado, entendeu? Agora, se você também souber usar com inteligência uma gíria no momento mais assim, já é outro contexto. Agora, se você de fato não sabe se desvencilhar daquilo, é um problema. Perfeito. E é por isso... Eu acho que até muito... pode falar. Não, eu falar. É por isso que então eu defendo essa questão da gíria. É importantíssima na linguagem para você se ter enquanto grupo, enquanto pertencente a algum lugar. Porém, há que se tomar cuidado. Eu acho Perfeito. Eu acho que um bom exemplo disso é o papel do advogado numa espécie de um fórum ali. Sim. O que quer que seja. Eu acho assim, o advogado te representa porque ele fala a linguagem daquele lugar. O famoso juridiquês. Então, mas um relato pessoal que muitas vezes é solicitado até pelo juiz, né? Não tem perda de valor nenhuma, seja como for falado, né? Sim, porque vendo, eu acho que sim, eu entendo o que você está falando. Porque entendeu, vem quer dizer? Da vítima ou de quem for, da parte. Isso aí, né? isso aí. Só que esse negócio do juridiquês é interessante, porque eu particularmente adoro, eu gosto dessas palavras difíceis e tal, vocês me conhecem que eu gosto, eu pesquiso, eu tento botar no meu uso. Que daí não são nem gírias, são de fato palavras que não estão em uso. Então quando você ouve uma sessão do STF, que está cada vez mais em alta, eu acho maravilhoso, que teve aquele caso do Barroso lá, que deu uma escatifada no Gilmar Mendes, eu anotei aquilo lá, eu transcrevi aquilo lá inteiro, eu uso. Então, porém, o lance eles fazem questão de usar o tal do juridiquês, que se você vê, houve um voto, né, o voto que deu a saída do Lula. Exato, vou ler meu voto. 57 minutos. E 300 páginas. E você ouve até o final, eu não sei por que lado ele votou. Não dá pra saber se é sim ou não. Não dá pra saber aí, se tá votando a favor ou contra, não dá pra saber. Então, isso eu acho que serve... Às vezes faz tudo isso pra falar, por isso concluímos que a gente vai precisar marcar uma nova sessão. Isso, exatamente. Porque nós não chegamos em conclusão nenhuma. Exatamente. E o mesmo serve, aproveitando um pouquinho, pro economês, né? Também. Outro dia eu tava vendo um vídeo, alguma coisa assim, inclusive assim, o vídeo se propunha a ser mais informal e tal. E mesmo assim eu pastei, assim. E juro que eu lembrei do Nenê. Eu falei, nossa, o Nenê deve ouvir isso aqui. E falei, não, ele tá falando isso. Porque, assim, é aquela coisa de quem tá habituado saber do que se trata, né? Não, exatamente. Mas eu acho que a questão do juridiquês, que é uma coisa mais pública, digamos assim... Pô, você tá defendendo a sua vida que o juiz tá falando. Você vai ser preso, você não vai. Eu acho que isso afasta muito as pessoas. As grandes decisões do STF mesmo, que é o principal tribunal do país, quando é feito, embora seja televisionado, mas você assiste lá, não entende porra nenhuma do que tá sendo falado. E imagina mais um pessoal com um nível de educação, um nível de cultura, de conhecimento mais baixo, que é a grande maioria do Brasil. Não fazem ideia o que esses caras estão falando e estão definindo o futuro. Você entendeu? Da vida de todo mundo, de certa maneira. Aí eu acho que isso afasta. Exato. Então, embora eu fale, eu gosto disso, mas eu acho que afasta. Eu acho que não deveria nem ser televisionado, sabia? Por que não? Por conta disso. Porque aí as pessoas afastam e olham de maneira negativa as pessoas que estão lá. Só que elas têm o conhecimento técnico, independente da maneira com que elas falem, para tomar as decisões. Mas eu acho que existe uma forçação de barra? Precisava ser tão nebuloso tudo que é dito ali? Mas eu acho que seria do mesmo jeito que mesmo se não houvessem câmeras e etc, entendeu? Não, eu também acho que sim. Não acho mas eu acho que no geral existe essa forçação de barra. Mas é o protocolo, né, É o protocolo, cara? sim. É o protocolo. Mas você acha que deveria ser algo a mesma coisa pensado? que assim, tem coisas que o Bolsonaro fala que se fosse por isso que todo mundo brinca que é o tiozão do churrasco. Se fosse o tiozão do churrasco, você vai ouvir, vai dar risada e falar, nossa, puta que decoro, que cara né? tonto, mas você ri.
Agora o cara é presidente. Exatamente. Ele não Tem pode que falar se manter isso, entendeu? um cerimonial. Então é isso que aí é um ponto bacana. Perfeito. Entendeu? Acho que é isso também. Depende do cargo que você ocupa, depende de onde você está, depende do contexto em que você está inserido. Como uma piada que, tirada de um contexto, pode ser homofóbica, preconceituosa e etc. Tá. E dentro de um teatro, num texto que existe ali toda uma estrutura, você vai rolar de rir e nem vai se ligar, entendeu? Perfeito, Então, faz sentido. Acaba caindo num ponto que a gente já falou anteriormente, que o Nenê também trouxe, né? Depende do contexto, depende do momento, depende da razão. Sim. E vem cá, a gente falou de idioma. Isso a questão das gírias ou das expressões, enfim, acho que são... Mais do que no inglês tem os phrasal verbs, né? Que são... Acho que são, de fato, um mecanismo da linguagem, mas que não tem nada a ver com a tradução ao pé da letra. Mas se a gente aprende um idioma novo, enfim, acho que aqui todo mundo fala inglês, alguma coisa. Francês, eu sei que eu e o Nenê estudamos. Cara, eu acho que só de fato morando num lugar, entra naquilo, né? Tendo a experiência viva da língua, é que você vai conseguir sacar. Porque nas aulas, por mais que você aprenda uma coisinha ou outra, você nunca vai pegar de fato o jeito. Assim como se a gente no bar, nós três batendo um papo, chega um gringo que estudou português, entende alguma coisa. Não vai entender patavinas, entendeu? Do que tá rolando. Eu mas aí... Talvez entenda um contexto, né? Mas não pode afirmar. Eu falo cheio de gírias, aquela coisa, bicho, você não tem ideia, pô, peguei não sei o que, a menina tava cagando na minha cabeça. Cagando mas, na assim, cabeça. Aí eu parece que eu tô voltando no assunto, mas não tô. Em cesário mesmo, se você pegar uma conversa de dois locais, sei lá, que nem necessariamente precisem morar na roça propriamente, mas que sejam nascidos e criados lá, conversando ali entre eles numa conversa largada ali, sim. Meu amigo, é difícil de acompanhar. Tem hora que você não pega não, cara. E não sentido, só pelo significado das palavras ou por palavras desconhecidas, mas aí entra tudo, entra o sotaque, entra a entonação, entra a maneira como está sendo dita, né? A velocidade, entendeu? Sim, então, assim, é um conjunto de coisas que, assim, na real, o cara tá falando a mesma língua que você, né? Então é só pra fazer esse paralelo com o que você tá falando. Por mais que um gringo tenha o conhecimento e entenda e tal, se ele chegar num bar e pegar nós três falando ali sobre algum assunto que a gente esteja descambando ali, falando ali, o cara não vai entender do mesmo jeito que a gente não entende. Não entende. Pra quem mora a 140 quilômetros daqui. Não, perfeito. Então, porque isso é interessante. Eu acho que muitas vezes se torna uma barreira idiomática, pensando tanto na gente, estudando inglês, que seja, ou qualquer outra língua, essas coisinhas que pode ser até a gíria da zoação ou de fato uma expressão, trocar os pés pelas mãos. Não tem nada de gíria, é uma expressão que você usa com o seu advogado, com quem for, inclusive é até antiquado falar isso. A gente não fala no boteco, hoje eu troquei os pés pelas mãos. Mas dizem até que o português brasileiro tem muito disso, né? Por mais que tenham expressões em outros idiomas, não é tão forte e tão vasto, vamos assim dizer, como aqui, né? Tá, pode ser. Tanto que é isso, tipo, às vezes, sei lá, o gringo que tá aprendendo a nossa língua não consegue entender, mas por que chama? Ou o contrário, ou vai você explicar, traduzir pro inglês. O cara trocou os pés pelas mãos. Ou o João sem braço curto. Ou sei lá, nossa, o cara deu um migué. Exatamente. Sabe? Eu dava aula de português, eu tinha um PowerPoint que era maravilhoso, com umas fotos muito bem tiradas. A gente vai botar isso nas nossas promessas, a gente vai botar isso legal. No Instagram. Mas que falava sobre... Era isso, então era um cara que, sei lá, colocava o sapato nas mãos, entendeu? Trocar os pés pelas mãos. E assim vai, diversas expressões. Eu vou localizar isso e vou tornar público. Porque era uma maneira lúdica, né, de explicar exatamente isso, que é difícil de traduzir, né? Eu consigo traduzir completamente, assim, dar um migué. Como você explicaria isso? Olha, fingir que não é com você, se retirar da situação, etc e tal. Você consegue explicar o contexto, mas você tem, de alguma maneira, dificuldade de traduzir ao pé da letra. E daí tinha até aquelas brincadeiras na Copa, você lembra? Sanduíche de carne louca, Crazy Meat Sandwich, sabe umas coisas dessa? Os lugares do Rio tinha as traduções. Jacarepaguá,
Alligator to water. Você lembra disso? Lembro. Então, tinha várias coisas disso e que, quer dizer, essa tradução ao pé da letra, né? Que era curiosíssimo. Enfim. E você, Neninho? Você usa muita gíria, não usa? Quais gírias você acha que você usa? Você gosta de usar gírias antigas? Como é que é isso aí pra você? Eu gosto dessas antigas, um pouco antigas também. Você falou do bicho e tal, eu também uso bastante. Uhum. Claro que dependendo do contexto, né? Numa reunião aqui no cliente do Rio de Janeiro, o diretor fala bicho. Bicho. Apesar de que eles falam muito, e eu acho que eles, aqui principalmente, tem uma coisa interessante. Aqui, alguns palavrões são vírgula e acho que não é nem gíria, cara, intervenção. Porra. Que qualquer pessoa fala isso. Eu acho que até padre fala isso. Não é possível. Mas sobre mim mesmo. Tento me policiar para falar menos sempre, principalmente nesses ambientes mais sérios, corporativos, porque é uma imagem que fica, né? E muitas vezes você é lembrado por algumas coisas que não é muito bacana, né? Perfeito. Que não são muito bacanas. Eu também acho. Como vocês me conhecem, eu tenho um hábito de usar muitos termos antigos, né? Gírias antigas, eu gosto muito. E aí muitas vezes é complicado. Uma que eu uso sempre, eu adoro, que eu sei que choca muita gente, fica naquilo, é o verbo transar. Né, que eu adoro, né? Porra, transas fumo. Porra, vou ver se eu transo uma bike amanhã. Que você falava? Vamos... Transar um podre? Transar um podre. Transar um podre. Imagina o gringo ouvindo, vamos transar um podre. Quando ele chegou na agência falando disso, a gente já falou, o que esse maluco tá querendo, cara? O transar um pouco, o podre, meu pai já lançou porra, posso acender um podre no seu carro? Né? Porque meu pai fumava, eu não fumava. Ou eu fumava, ele nem sabia, sei lá, eu... Aí eu falei, fica à vontade, imagina, cada vagabundo acende cada coisa aqui. Eu adorei, um podre, né? Porque define tão bem o cigarro. E transar é isso, né? Transar, vamos transar um japonês hoje? Vamos comer comida japonesa. Eu acho maravilhoso. E usava-se muito isso, entendeu? Agora, esse é um bom ponto. Uma coisa que eu nunca entendi. Antigamente não, quando eu era pequeno, usava-se mais... principalmente aquela galerinha de MTV, assim. Tô com uma roupa transada aqui hoje. Minha mãe usa muito até hoje. Eu nunca entendi muito bem. É um visual super transado. Eu não sei. Agora, ligar. Isso que eu ia falar. Será que tem alguma ligação essas duas? Bom, é transado. Eu acho que talvez tenha. Eu acho que talvez pode. Ai, cara. Não sei, Nenê. Puta, a princípio... mas depois que para pra pensar, não, acho que não tem, não, cara. Porque não, né? Pra mim, não sei, a gente teria que estudar a raiz da coisa, né? Mas o visual transado parece um negócio bacana, um negócio descolado. Isso, descolado. Uma coisa moderna ali. Talvez na moda, exato. Agora, o transar algo Eu já sabia o que era transar, assim, o ato de transar, mas era até assim, inocente, tudo. E aí eu vi alguma coisa na televisão, a moça falando, liga agora pra gente que você ganha uma camiseta transada. E eu fiquei muito sem graça de perguntar pra alguém em casa. O que é a camiseta transada? A camiseta toda esporrada. E aí que a pessoa deu a menor bola. Sei lá, sei, minha mãe ocupada, alguma coisa, sei lá, não sei. Camiseta transada. Eu preciso até voltar a usar mais o transado. Eu acho, cara, super transada essa calça. Eu acho, olha, que transado acho que é só pra roupa, né? Não tem muito sofá muito transado. Acho que não. Mas é meio comportamental. Porque o sofá pode de fato ser muito transado. Realmente. O carro também. Um carro transado, mas eu não sei que, sei lá, eu vejo um carro transado, é um carro de várias cores, uns penachos, uma Kombi hippie. Isso, super transado, vamos acender um incenso. Transas incenso? Escuta, Nenê, eu sei que agora de última hora a gente recebeu uma secretária eletrônica, apresenta pra gente, a gente vai tentar ouvir aqui ao vivo. Se não conseguir, legal, a gente coloca na edição. O que é isso aí? Quem mandou? Qual que é a história? O que é isso aqui? Rafael Pucinelli, querido amigo aqui do trabalho, ele lança umas gírias maravilhosas, assim. Carioca? Não, ele é de São Paulo. É de São Paulo mesmo, mas mora em Piracicaba hoje. Aí eu falei pra ele falou, hoje à tarde a gente tava conversando, ele falou, vamos gravar sobre o quê?
Aí eu falei, a gente vai falar sobre expressões, gírias e tal. Se quiser, manda alguma coisa ali pra gente. Aí ele mandou um áudio todo meio tímido. Eu falei, cara, estamos falando de gíria. Fala algumas coisas. Ele mandou 3 áudios aí pra gente. Que maravilha. E aí, não, só em tempo, né? Antes até de ouvir, Piracicaba também é um poço maravilhoso, assim. Existe até um poço, tem um dicionário caipiracicabano. Sério? Caipiracicabano? Quem escreveu é um jornalista, não sei, deve estar vivo ainda hoje, chama Elias Neto, esqueci o nome dele, alguma coisa assim, não sei o que, Elias Neto. Que escreveu o dicionário, a primeira edição, e depois teve outras edições, enfim. Tá. Eu vou tentar achar o nome dele. Que maravilha. Mas solta aí, solta a secretária. Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip. Ô Gui, vou dar a letra pra você aí, João. Bota essa explanação aí no ar, porque senão o bagulho vai ficar louco pro seu lado, entendeu? Não vem com menisquência pro nosso lado não, João. Senão você vai ver o chicote estralar. Um abraço, Joe. Aí, tio, ligar nós qualquer coisa. Sabe que nós tá aqui, mas se precisar, você tá ligado que o bagulho é louco, né? A gente não tem essa ideia, não. Se precisar, se o bagulho ficar louco, você pode colocar nós aí no envolvimento aí, que você sabe que pode pá. E não é você é incrível. É você é zica, mano. Você é zica, tio. Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip. É sensacional, mas eu só queria fazer uma observação. Tem uma hora que ele dá uma misturada, né? Porque ele vem na gíria do maloqueiro, mas manda um chicote e vai estralar. Tipo, ele vem o pezinho vermelho ali junto, assim, ó. Mas, eu não imagino você falando isso na quebrada mesmo. Chicote vai estralar. Mas se bem que é engraçado, no meu nome não é Johnny. Aquela cena maravilhosa do McNugget, Eu não me lembro, assisti, sabe, que o cara chega maravilhoso. preso, malucaço na lá, Polícia Federal, ele fala, o chicote vai estralar pra aqueles nigerianos, não sei o que. Eu acho que ele usa a expressão, fala. Legal. Mas de fato não é muito comum. Chama Cecílio Elias Neto, o nome do jornalista, Cecílio Elias Neto. Autor do dicionário. Beleza, então Rafael Pussi, é isso? Rafael Pussi, isso aí. Pussinelli é Pussi. A gente chama ele de Pussi. Do inglês vagina. Muito bem-vindo, obrigado pela participação e tá aí. E é isso, é o tipo como é que eu posso falar isso sem parecer um escroto? Que eu sempre dou alguma escrotice no programa. Aí depois a Valesca manda eu cortar, fala, pelo amor de Deus, vai ser preso. Mas é o que eu falo, muita gente fala assim, eu dou graças a Deus de não falar assim, porque eu acho muito ruim, porque você fica muito restrito a uma área, a uma situação, quando você fala muito assim. Então é importante a gente se abrir. Ou não, ele, por exemplo, o cara é desenrolado. Não, sim, mas ele sabe falar, ele tá forçando a barra, ele não deve falar assim o dia inteiro, tem gente que fala assim o dia inteiro. E eu não acho bonito, mas enfim, é alguma coisa e eu tô errado, mas eu sou um sujeito elitista, que eu posso fazer? Eu preciso assumir esse lado. Tem um não, vídeo... a gente vai tirar você disso. Tem um vídeo do Porta dos Fundos maravilhoso, pra mim, um dos preferidos da época das Olimpíadas do Rio, que tá repórter ali, sabe qual que é? Que tá repórter entrevistando, a entrevista o João das Couves lá de tacar martelo, tacar a bronco, não, porque realmente tinha as pedras em casa, tinha que tirar, eu tacava, quando eu vi, eu virei tacador de pedra olímpico. Aí, sei lá, o saltador, sabe aquela coisa, porque em casa tinha que saltar e não sei o que, os puta cara do gueto. Aí vamos falar com o Rodrigo Simenstein, que é de hipismo, né? Daí é o Porchat bonito, loiro. Conta um pouquinho como é que foi. E aí você vê que o cara tá constrangido com os outros do lado, tudo fudido, sabe? Aquelas puta infância com a água tomava contra a minha casa, eu tinha que sair nadando, vir nadando. Daí ele, não, realmente a gente tinha um cavalinho no nosso sítio. Você tinha um sítio aonde? Na Grécia, a gente tinha. E no final ele tá. Você toma café da manhã, os caras olhando pra ele, calma, cara. Olha, eu gosto de granola, eu como cuscuz e não sei o quê. E é tipo isso, pô, eu sou elitista, caralho. Eu não gosto da cultura do gueto, quem tira uma onda com isso é o Fábio Rabin e aquele Daniel Zuckerman. Que os dois são judeus e eles... E o Rabin mais, né? O Fábio Zuckerman é o playboyzinho ali. Tal. Eu gosto dele, tal, mas ele é bem a figura de quem não pisa na grama. Mas o Rabin, ele curte surfar e tudo mais, né?
O Rafinha é um maloqueiro, né? O Rabinho, aliás. O Rabinho, ele é. Ele é meio que. Não, ele é meio metido a maloqueiro. Não, ele é na verdade. maloqueiro de Itaim. Mas aí que tá. Isso E aí é ele isso. zoa, aí ele fala, não, porque aí lá E na ele minha assume quebrada, isso, não sei o que, de Genópolis. Exatamente. Não, que eu acho isso pior ainda, engraçadíssimo. quando tem uns caras que, tipo, do Itaim, do Brooklyn, não fala gíria. Aí Não, mas ele zoa. Ele zoa, mas ele, por exemplo, ele fala muito mano, e mano, não sei o que, velho, e não sei o que. Eu acho horroroso o homem de 40 anos falando mano e velho. Eu tenho certeza que ele deve falar assim no dia a dia. Ele fala, né? Entendeu? Fala. E é um cara que estudou nos melhores colégios, enfim. Mas e daí, mano? Não, ele mesmo fala. Ele Cara, frequenta eu o. acho que você, porra, é ruim. Ele não frequenta é, cara. o Clube Pinheiros, Sim, vai na ele Hebraica. A filha dele estuda na hebraica, qualquer coisa assim. É judeu, enfim. Isso aí. Enfim, o César usa quais expressões? Você não participou dessa? Você cara. tem alguma que é clássica sua? Eu falei do transar a minha. Eu não. Nada que eu me lembre, mas provavelmente, sei lá, quem conviva comigo, talvez. Você fala muito uma coisa quando alguém te enche o saco, você manda carpir um lote. Vai carpir um lote. Isso é um clássico seu. É mesmo? É. Acho que eu tomei em falta. Eu preciso mandar o povo carpir Tem mais muita lote. gente que merece carpir um lote. Exato. Não, mas eu tenho. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, não sei, pelo menos eu acho, não sei o que os outros acham. Mas eu meio que me adapto a isso, assim. Tipo, quando eu vou pra cesário, por exemplo, aí eu desembesto, cara. Aí eu falo, eu puxo R, falo Sim, meio caipirão, quando a gente- assim e tal. Mas isso é muito comum. Mas é meio automático, não é forçado, A entendeu? Karen, por exemplo, quando tá no sul, Nossa, mas não com vira certeza. papo de louco? Mas É, certeza. tradicional. E aí, a mesma coisa quando eu venho pra cá, eu acabo, sei lá, talvez mandando um paulistanês mais forte, assim. Só que aí cai naquilo que a gente já conversou aqui também, né? E quando eu tô lá, o povo fala que eu tenho sotaque daqui. Uhum. E quando eu tô aqui, o povo fala que eu tenho sotaque do interior. Sim. Então você perde um pouco a identidade. Mas, puta, cara, eu não me lembro de ter alguma coisa muito marcante, assim. Eu lembrei essa do lote, eu não sei, preciso pensar mais. Não... E o Nenê, você tem alguma expressão, Nenê, que você usa muito, alguma gíria que te define? Putz, é o que você falou, talvez muito automático, eu não saberia dizer assim. Quem convive mais comigo, vocês que me ouvem aí toda semana, não lembram de alguma coisa específica? Não, Nenê pra mim é um cara Não? muito... Tem uma coisa que o pessoal do trabalho fala que eu sempre falo, alguma coisa, pô, quando eu gosto muito de alguma coisa, eu falo, porra, maravilhoso isso. É verdade, você aí fala, sempre, boa. Aí eles sempre falam isso, assim, maravilhoso. o que você achou? Maravilhoso ou não? Eu falei, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Boa, Mas aí boa, não caracteriza a gíria, né? É mais um jeito de falar. É verdade. Mas o próprio maior prazer do mundo é uma expressão que você O cunhou. maior prazer do mundo, Mas, sei lá, falar que alguém é chupeta também, um chupeta de primeira, Também. um clássico assim. Enfim, senhores, viva as gírias? Viva as Viva as gírias, gírias. né? Com restrições. Posso só uma pesquisinha que eu fiz durante a tarde aqui, só citar algumas gírias que a gente às vezes acaba usando assim, mesmo sem saber, e tem origem, todas elas têm origem na escravidão. E Se você falar do a gente mulato, usa- eu vou ficar muito puto com você. Ô, Não, Nenê, nem você tem essa fala o que palavra, você cara. quiser, que se o Lima ficar puto, a gente desliga o microfone dele. Não, são coisas que a gente fala mesmo, e só que tem origem, só que a gente nem sabe que tem origem na escravidão, ó. Vou falar. Tem caroço nesse angu, não vou explicar, senão a gente vai ficar um tempão aqui. Mas pode deixar o link. Eu vou falar e cada um se vira pra descobrir o que é essa Tem caroço nesse angu, então eu vou dar um resuminho só. Tem caroço nesse angu que eles comiam, às vezes colocavam um pouquinho de carne escondida debaixo de tipo purê, uma polenta ali, uma coisa assim. Dá com pau. Dá com pau. Felipe fala bastante dá com pau. Seu irmão fala muito dá com pau. Ele fala muito? Fala. Mas ele fala dar com pau porque ele fala muito ou ele usa a expressão dar com pau? Disputar a nega, sabe quando, 3 ou 1, vai Nossa, a nega. é verdade. Quanto tempo é isso? Nas coxas, fiz esse trabalho nas coxas e entreguei no prazo. Mas o nas coxas, acho que eu não sei se é da escravidão que eu sei. É que nas Então, coxas, quando você algumas- esporra nas coxas de alguém, aquela coisa, eu não comi, mas... E aí, tipo, inclusive a pessoa pode engravidar, mas quando é feito que não Então, foi uma é verdade, trepada até muito fala- completa. Até fala aqui assim, não se dá pra precisar se foi, mas tem também a história de que os escravos faziam telha de casa, telha de barro nas coxas. Então, como as coxas, não é um padrão, né? Todo mundo tem o mesmo tamanho de coxa. Ficava O negócio telhado meio... ficava, todo irregular, não, eu conhecia nessa explicação aí.
Do lance de fazer telha. Da telha, essa do Felipe eu não conhecia. ele Horrorosa tá também. viajando, imagina. Ele é um promíscuo. Não, deixa eu ver, dá licença. Só citando pode citar as próximas quando vocês pesquisam? Claro. Ó, Espírito de Porco, também é da época. Para inglês ver, não tem a ver com a escravidão, mas é do contexto da escravidão, que é aquela coisa assim, a Inglaterra mandou abolir não, tipo, evitar a escravidão. Aí o Brasil fez uma leizinha antes da lei de 1888, mas fez uma leizinha e falou assim, só para os ingleses, para encher o saco, vamos fazer a lei, mas continua. Então virou para inglês ver. Para inglês ver, perfeito. E o bucho cheio, né? Ou para encher o bucho, tinha com os garimpos e tal. Meia tigela também. E o lavou a égua. Essa eu nunca entendi de lavar a égua. Quer dizer o quê? Mas qual que é a explicação? A explicação aqui é quando... Peraí... é quando os escravos também do garimpo escondiam uns pedacinhos, né? Pequenas, quase que pó de ouro debaixo da crina da égua e depois dava pro colega ali lavar a égua. Então era só pular pra você lavar a égua, a gente já sabia que tinha alguma coisa escondida ali. Isso aí. Quanto a isso... E lavar a alma? Lavar a alma. Lavar a alma é uma expressão muito boa. Nossa, lavou a alma. É quando você fala tudo que você quer, você põe pra fora, aí você lavou a alma, né? Mas não... Sei lá também. Não sei também. Eu tenho em mãos aqui, né, Ney? Você começou a falar isso, eu lembrei inclusive do Nas Coxas, mas assim, é do Mário Prata, que dispensa apresentações, sou apaixonado por ele, e que acima de tudo é um humorista. Então tem o livro Maceral Benedito, que é um dicionário de provérbios, expressões e ditos populares. E que óbvio que ele faz com muito... Não são necessariamente coisas reais. Eu vou dar um exemplo aqui, abrir em qualquer página, tá aqui, tá? Dar um esporro. Significativo. Censurar violentamente. Histórico. Porro é uma espécie de calo que se forma no lugar de uma fratura. Portanto, um esporro é um ex-calo. Ou seja, dar um esporro é censurar alguém, mandar ele calar. A expressão vem da linguagem dos médicos portugueses do século XVI. Como nos informam os portugueses Francisco Manso e José Luiz Vasconcelos em sua coletânea O Porro, as Fraturas, Análise Ortopédica. Nossa, velho. É muita criatividade, você entendeu? Mas é genial, o esporro, entendeu? Nossa, cara, incrível. Então é maravilhoso. E aí tem vários, dá uma facada, de grão em grão, galinha enche o papo, de mão beijada, de saco cheio. É divertidíssimo. Então, assim, não sei qual é o fundo verdadeiro que tem nisso, mas é diversão na certa, entendeu? É tudo muito criativo. Ótimo. Muito bem. Eu só falei no início lá, que eu falei, não vai ter um mulato, tá? Porque tem duas questões. Muita gente fala que a expressão, que ele é mulato, porque é um mulato não é negro, retinto nem branco, ele é mulato, aquele marrom, aquela mescla, né, e que é uma expressão politicamente incorreta por causa que assume o negro enquanto mula, não sei o quê. E não tem nada a ver com isso, já foi dito que lá da Espanha antiga, XYZ, tem a expressão, então, que não tem esse cunho. E outra coisa que tá tendo agora, e é uma crítica minha, essa questão que eu não sei se já viram, do criado mudo. A Etna, Tokstok, algumas empresas... Você acha que você falou já eu acho que eu já falei isso aqui, que estão mudando. Você comentou. E aí, acho que cai um pouco nisso também, que são expressões que a gente fala, só que eu acho que estão errado. Mas aí qual seria? Assim, mesinha de cabeceira. Não, eu sei, mas eu sei o que é o... não, eles estão trocando por isso. Ficava um escravo ali, não sei, mas segurando... tem relação com o criado mudo, é o criado, a criadagem. Sabe como é que chama no sul? Criado mudo? Bidê. Sério? Juro. E bidê é bidê, né? Não, então, mas... Que é uma coisa que caiu de moda, inclusive. Mas pra eles, criado mundo é bidê. A Karen, a primeira vez que ela falou essa expressão perto de mim, ela falou, não, porque o bidê e tal... Eles falam naturalmente, assim, não é que... Não, pra eles criado mundo é bidê, não existe outra coisa. Mas existe o bidê lá? Aí... Não, então, aí eu perguntei, aí é verdade, né? Eu não lembro o que ela respondeu. Porque você sabe que é bidê, né, Nenê? Sei, não é da sua época, mas... Não é banheirinho, aquele... Não, aquela como se fosse um vaso sanitário ali, mas é pra lavar tá depois no do serviço. banheirinho Chuveirinho. É o antecedente, é o pai do chuveirinho.
Enfim, minha gente, se a gente for falar de expressões aqui, a gente vai Pode ser vai um longe. próximo programa. Mas eu acho que ficou aí nossos pontos sobre e divergências sobre expressões, gírias, Ótimo. elitismos e picaretagem, certo, meninos? Certo. Então vamos lá adiantar que já falamos muito. Folha dupla e papel lixa, começando por ele, sempre o papel lixa. Papel lixa de hoje se divide em duas frentes, enfim, todas são ruins. A primeira, rapidamente, do Enem, né, chefiado, o Ministério da Educação, pelo nosso querido Abraham Weintraub, acho que um dos piores seres humanos que já povoaram o poder, que faz parte da fauna bolsonarista, que tá dando erro em cima de erro, né? Que teve Enem, foi fim de semana passado, e que essa semana, assim, é cagada sobre cagada, é nota errada, é isso e aquilo, assim. Os resultados saíram, né? Os o Enem resultados. foi semana passada, mas aí tem o lance do SISU, enfim, é muita coisa pra falar em um minuto, mas... E tá vendo erro, né? Mas tá ridículo, é vergonhoso, e assim, ele entra em uns embates no Twitter com pessoas reclamando, tipo... eu vi alguma coisa dele discutindo com uma pessoa X, falar, não justifique a sua incapacidade em passar no curso que você quer, com uma falha na avaliação. Não, esse cara é um mau caráter, ele é o que há de pior. E aí cai no que a gente tá falando, tipo, é o tipo de coisa que, por exemplo, se fosse o Zé da esquina, tudo bem, batendo boca, você fala, puta, tudo bem, é um escroto, mas mas o cara é o ministro da educação do Brasil. Do Estado da Educação, exatamente. Entendeu? Então não dá. Bom. É problemático. Não, se for falar desse cara que é uma aberração. Esse cara é uma aberração. Caramba, cara escroto. Talvez seja o que há de pior. Porque esse cara, ele é mau, cara. Você pega a Damares, ela é doidinha, não sei o que, fala um monte de bobagem, mas eu não vejo esse mau caratismo. Você pega o Ernesto... É que ela acredita naquilo mesmo. Ela acredita, ela é uma cria de um meio ali, enfim. É pastor e tal. Você pega Ernesto Araújo, ele também tem não podemos ideias também, absurdas. Tá? Não podemos botar só pastora e tal. Não, tem pastores que fazem serviços lindos, maravilhosos. Enfim, sim, é verdade. O X não é esse. Eu tô falando que ela é pastora, então ela tem esse apego à religião, sim. que é um erro, enfim. Erro em trazer isso enquanto uma política pública. Sim. Mas, de fato, o Weintraub é o que há de pior no sentido de maldade, de mau caratismo, de incompetência, de falta de pudor, de postura. É o que há de pior, eu acho, nesse governo. Enfim, fica aí. E a outra crítica, é uma dica, questão do coronavírus, que só se fala nisso, a gente morrendo, etc e tal. E, evidentemente, já começou a povoar um monte de mensagem em redes sociais, é áudio disso, é vídeo de gente caindo no chão, cuidado que estão enganando a gente e tal. Hoje, dia 30, saiu um vídeo do Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, que eu acho que ninguém aqui, eu não conhecia alguma pessoa que fale mal desse homem, eu acho que é um ser iluminado, ele não é... Enfim, eu sou fã de carteirinha dele. Ele tem um canal no YouTube que ele fala diversas coisas interessantíssimas, e hoje ele postou um vídeo falando do coronavírus, resumidamente. É um vírus, tem sintomas, acontece isso, mas calma. Em 2004 aconteceu isso, em 2008 aconteceu isso, não é o pior dos mundos, não tem nada que... Dá pra compartilhar por WhatsApp esse vídeo, cara? Porque, puta, eu não aguento, cara, nos grupos de WhatsApp. Nossa, eu mandei pra todo mundo, exatamente, eu mandei, falei, gente... Mas você mandou no... Não, eu não mandei pra você, já te mando. Então, fica essa dica e essa crítica, essas maldições. Sabe por que você não mandou pra mim? Porque eu não sou todo mundo. Exato, sua mãe já dizia isso. Pois é, lembrei dela. E fica então essa questão, a dica do vídeo do Drauzio e a crítica ao excesso de extremismo e fake news e sensacionalismo que rola nas redes sociais. Não tem jeito, é o governo que tá escondendo os poderosos, é a China, os Estados Unidos, enfim. Folha dupla! Folha dupla de hoje vai para uma proposta do prefeito Bruno Covas, que foi localizado, acho que num parque, né? Umas ossadas da época da escravidão, provavelmente de escravos. E aí naquele lugar foi tombado e ele sancionou subir ali um memorial em respeito a isso, enfim. Na real era um
um terreno que foi encontrado ossadas do tempo da escravidão. Sim. E aí, em respeito e homenagem, enfim, a essa ossada e, enfim, aos escravos que ali estavam enterrados. Sim. O Bruno Covas o Bruno Covas sancionou uma lei que cria um memorial nesse terreno que fica na Liberdade. Legal, na Liberdade, bairro da Liberdade, bairro Oriental. Muito bem. E isso me lembrou muito as ossadas indígenas, né, que nos Estados Unidos tem muito, e que existe toda uma polêmica em volta de levantar coisas que ficam amaldiçoadas. Tem todo um lance por trás disso lá, das ossadas indígenas. O Nenê tá de acordo com as ossadas indígenas? De acordo, eu acho que toda maneira de preservação e contemplação ali é importantíssima, cara. Maravilhoso, muito bom. Então é isso, minha gente, vamos às dicas? WC Indica. Vamos às dicas, e eu acho que como a gente está prestes a celebrar o programa de número 50, sim, já que viemos até aqui mantendo uma tradição, por que não continuar fomentando este bom hábito de começar as dicas com o nosso querido Nenê? Afinal de contas, em time que tá ganhando não se mexe. Em time que tá ganhando não se mexe. Não, isso não. Diga lá, Neninhas. Bom, a média de hoje, terei que humilde aqui achei. É um Instagram de gírias, expressões, aquelas expressões típicas de brasileiro, por exemplo. Peraí. Oi, meu nome é Betina. Não é uma expressão, né? Mas uma brincadeira aí. Aqui, ó, mão de vaca. Deixa eu ver uma outra aqui. Peraí. De graça até injeção na testa. Osso do ofício. Tem um Instagram maravilhoso. Todo mundo já deve ter visto por aí um printzinho rolando. Que é o Green Go Dictionary. O green de verde e green goals, só que pra ser tipo dicionário gringo, né? Ah, tá. E a pessoa ali, ela se propõe a fazer uma tradução de propósito ali ao pé da letra dessa expressão, tipo mão de vaca, calls hand, e aí ela coloca uma definição em inglês como se fosse para um gringo, assim, um dicionário gringo mesmo. Sim. É que nem aquela questão do aqui. Crazy Meat Sandwich. Isso aí. Então, é bacana, assim, é um sarrinho ali. Qual que é o nome do Instagram? Green Go. Green Go. Verde vai. Perfeito. Green Go Dictionary. Excelente. Bom, a minha dica, eu já até falei do livro do Mário Prata, então não vai entrar como dica, mas eu vou falar para quem gosta de vinil, que é o meu caso. Enfim, tem sebos por aí, Mercado Livre, você encontra um monte de vinil, mas tem um pessoal que faz um trabalho muito legal chamado Polisson. Eles pegaram diversos discos clássicos e estão reprensando. Não são baratos, custa, sei lá, 100 pau um disco. Mas pra você dar um presente pra quem gosta, uma coisa legal, assim, um disco, você pega, sei lá, o primeiro disco dos Mutantes. Você não acha pra comprar, e se achar, você vai pagar R$1.000. Então eles reprensaram, tem uma qualidade de som legal, etc e tal. Resumindo, você tá dando uma dica de presente pra você. Pra mim também pode ser, tá. Mas pra quem tudo gosta... bem, é válido. Pra quem gosta, válido, março tá aí. Chama Polisson, entra no site deles, vê o que eles fazem. E até pra quem tem banda, que, sei lá, quero lançar meu som em vinil. Eles fazem esse trabalho também. Eles são uma indústria de prensagem de vinil. E que hoje em dia, enfim, muito na gringa tem muito disso, né? Do vinil é mais vivo que aqui. Aqui alguns artistas têm lançado em vinil. Na gringa, agora tá falando gíria, então. Então você veio da periferia. Não, isso. Essa não é uma gíria periférica. Ah, bom, achamos então uma gíria que não é periférica. Mas, enfim, é isso. Polisson, entrem lá, tem loja online. Você vê o trabalho deles, é bacana, embora seja caro, mas é uma coisa, enfim, exclusiva e quase artesanal e, sei lá, é o preço das coisas. Vai lá, Cesarino. Bom, eu mudei minha dica aos 45 do segundo tempo, porque eu só queria passar direito o serviço que eu comentei durante o programa, mas vai ficar como dica minha, que é o dicionário do dialeto caipiracicabano. E é sensacional, porque chama Arco, Tarco e Verva. Nossa, o que quer dizer isso? Ai, cara, aí compra e vê, mas é alguma coisa que, na verdade, quando você ia no barbeiro, eu posso estar falando besteira, tá? Depois eu me corrijo. Álcool, talco, mas aí não, talco. E verva, eu não sei se é alguma coisa,
Eu não sei, eu sei que quando você ia no barbeiro, o barbeiro perguntava no final, entendeu? Você quer que passe álcool, talco ou essa verva aí que eu não sei. Deve ser um gel, sei lá eu. Interessante. Entendeu? E enfim, mas é um dicionário que reúne dialetos, gírias e termos, enfim, caipiras, que foi escrito e idealizado pelo jornalista Cecílio Elias Neto, que também é uma autoridade do assunto e é ali uma personalidade de Piracicaba. Legal. Faz parte da história do jornalismo de Piracicaba. Ele teve um jornal, eu me lembro que na época que eu estudava lá, ele tinha um site que eu acho que acabou sendo uma continuidade do jornal, chamava A Província, alguma coisa assim. E é um cara que conhece muito do folclore, caipira e etc. É bacana, assim, é um cara que tem uma história muito interessante. Mas a minha dica é o dicionário propriamente dito, que é o dicionário do dialeto caipiracicabano. Muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Com isso, então, encerramos, damos cabo desse... Nossa, meu estômago roncou agora, que deu pra ouvir aí. Legal. Damos cabo deste programa repleto de polêmicas e gírias e códigos e jargões. E é um prazer tremendo estar aqui com vocês. Obrigado, Cesarino. Incrível, incrível. Eu agradeço mais uma vez esse lindo programa, a presença e a participação de vocês, trocar ideias. Eu acho que mais uma vez foi um tema que veio que a gente falou, ixi, vamos fazer como? E deu pano pra manga. E fizemos pra caramba. Fizemos das tripas coração. Então, falando em gírias, antes de mais nada, lave bem as mãos. Essa é uma gíria nossa. Quem sabe, né? Quem um dia pega. Muito bem, neninhos. Incrível, meus queridos. Foi o maior prazer da Terra. Essa é a minha gíria. O maior prazer da Terra, mais esse programa com vocês. Que bom, prazer é nosso, querido ouvinte. Isso tudo é pra você. Obrigadíssimo, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o WCast. Semana que vem estamos de novo. Eu tenho uma pequena observação. Pois não. O aparelho é tão bom que fizemos o programa inteiro com 1%. Que maravilha. Porra. Agora vai acabar agora. Acabou então. Acabou. Beijo, tchau.